PPPoE no MikroTik não autentica. Veja quais são as possíveis causas. Bom, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu vou aqui mostrar do zero como eu vou montar esse laboratório para que você também aí em casa possa estudar mais sobre não só MikroTik, mas também rede de computadores. Então, botão direito aqui eu vou adicionar dois nodes MikroTik, ou seja, dois equipamentos. Um vai representar o roteador do provedor de internet e o outro vai representar aqui para mim um cliente, um usuário final, uma empresa e assim por diante. Então vou colocar aqui o R traço, são dois roteadores, 4 interfaces já é o suficiente para nós, clico em salvar. Beleza, então eu tenho aqui o R1, vai ser o roteador do provedor, vou ligá-lo na cloud, nessa net, para aquele cloud 0, para que ele possa pegar a internet e repassar essa internet para a R2. A comunicação de R1 com o nosso R2 vai ser da seguinte forma. A última interface do nosso R1, que é a Ether 4, vai na primeira interface do R2. Legal. Agora é só nós ligarmos aqui o nosso roteador e começarmos aí a nossa configuração, primeiro do provedor de internet. Bom, então deixa eu aqui descobrir qual é o IP que esse meu dispositivo vai pegar. Um clique em cima dele. Pronto, login aqui admin. E aí vamos colocar o comando IP address print. Ah, ele não pegou IP. Bem, né? Tá, começou bem. Então, IP DHCP client. Vamos adicionar aqui na interface Ether 1. Beleza, agora sim, IP address print. E olha só, mostrou para mim o IP 172.16.618. Então vamos pegar aqui o inbox. 172.16.618. Pronto, estou dentro do roteador que vai representar para a gente aqui, ó, System Identity, vamos colocar aqui, esse aqui é o provedor, tá? Então, no caso do provedor, nosso objetivo é PPPoE, então vamos direto no PPPoE, no menu PPP, PPPoE Server, clico no mais. Em qual interface eu quero executar o PPPoE Server? Eu quero entregar conexões a clientes que vão usar PPPoE Client na Ether 4. Legal. E aí aqui eu já vou propositalmente gerar algumas situações que pode fazer com que o PPPoE Client não conecte. Por exemplo, vou desmarcar todas as outras opções de autenticação, né? Eu vou deixar só o PAP. O PAP é o que passa a senha em texto plano, texto claro, ou seja, dá para capturar com Wireshark. Bom, então tá ali na Ether 4, vamos colocar um login simples aqui, ó. Vamos aqui falar da Vivo mesmo, ó, Vivo. Vamos colocar um IP, ó, 100.6401, 100.6402, faixa de IP de CGNAT. Tá pronto o nosso provedor inicialmente, porque o nosso objetivo de cara é o R2. Bom, lá no roteador 2, ele já representa o roteador, seja numa padaria, restaurante, um escritório, né, não importa qual seja o ramo de atividade, pode ser até mesmo na sua casa. Então o roteador 2 está aí na sua mão. Já o roteador 1 você não tem acesso, você não tem ingerência no mundo real, porque obviamente é um equipamento lá no provedor. No nosso caso aqui, eu vou dar um Connect to Rumon, já vem habilitado o Rumon nessa minha imagem ali, ó, e ele já apareceu aqui para mim um R2. Então vou só aumentar aqui o zoom, o máximo possível de zoom, e aí sem enrolação direto ao ponto, nós vamos aqui, ó, só mudar o nome do equipamento para ficar organizado, né? Vamos colocar aqui, vai ser, sei lá, empresa, ok? De cara, vamos lá no PPPoE, tá? No PPP, clico no mais, seleciono a opção PPPoE Client. Eu quero fazer ele conectar com o meu provedor. Antes de avançar aqui com a configuração, uma pergunta comum seria, Léo, vale a pena colocar um modem, o roteador da Vivo, no modo bridge, e aí usar o PPPoE Client no MikroTik? Super vale a pena, só não caso tivesse algum serviço que a Vivo te entrega naquele equipamento que ao colocar no modo bridge desative esse serviço. Digamos que tivesse um sistema de TV, uma assinatura por TV aí da Vivo, e aí quando você coloca o modem da Vivo, o roteador da Vivo no modo bridge, faz com que você perca o acesso à TV. Bom, aí você seria obrigado realmente a manter o equipamento da Vivo no modo router, roteador,
e aí ele vai estar com o QLP 192.168.15.1 e o seu MikroTik estaria atrás desse equipamento. Então a gente teria aí de fato um duplo NAT. Duplo NAT pode gerar problemas para jogos, talvez outras aplicações, mas para muitos cenários não se percebe tanto problema assim, tá? Não estou dizendo que é o melhor dos mundos, porque o melhor dos mundos seria colocar no modo bridge. Mas se não é possível, a gente tem que fazer com o que é possível fazer, né? No nosso caso aqui, digamos que o equipamento da Vivo nós já colocamos lá no modo bridge. Então agora a gente vai colocar aqui o PPPoE Client. Então eu sempre gosto de vir aqui, colocar o nome do provedor, por exemplo, PPPoE Vivo, tá? Em qual interface eu liguei o roteador da Vivo. Então você tem lá um MikroTik, ó. E na Ether1, a Ether1 aqui, você foi lá e ligou o equipamento da Vivo aqui, o roteador da Vivo aqui. Então agora vem aqui no Dial Out, e aí eu vou colocar o login e senha do provedor, que o provedor me passou. Eu estou falando aqui Vivo, mas poderia ser qualquer outro provedor que usa aí PPPoE. Bom, nesse caso, poderia, uma das coisas comuns de acontecer habitualmente, nós desmarcarmos o PAP. Por quê? Porque o PAP passa sem texto claro. Então, quando eu der OK, olha só o que acontece. Ele não conecta, tá? Então, quando eu venho aqui no log, ó, ele vai mostrar para mim, olha só, conectando, autenticando ali, né? Tipo, autenticado, desconectado, termina. E ele não dá sequência. Você fica doido, fala, cara, o que está acontecendo? Né? Pô, não fiz tudo certo, mas não conectou. Tá, então uma das possíveis causas é essa. Lá no provedor, tá? Ele pode estar utilizando somente a opção PAP e foi exatamente a que você desmarcou. Então se eu marcar a opção PAP aqui e der OK novamente, ó, opa, agora conectou. Eu sei que, olhando agora aqui, diz assim, poxa, isso é simples, mas eu já vi muita gente apanhar. E se você já viu alguém apanhar com isso também, coloca aqui no comentário. Diga aqui pra mim se você já não viu isso acontecer. Porque às vezes o hábito ali, eu tô falando aqui, fica mais fácil de pegar logo, né, o problema. E aí já fala, poxa, cara, era isso. Mas às vezes lá no dia a dia a pessoa não observou, desmarcou e aí não conecta. Então agora sim ele conectou. Lá no log do provedor, vamos aqui no log do provedor, ó, ele não mostrava nada, tá vendo? Só conexão estabelecida e não tinha nenhuma outra informação. Quando eu coloquei a opção PAP, aí ele autenticou. Então aqui, Active Connections, a gente consegue ver que o cliente está conectado. Bom, vamos simular aqui mais um problema então, que seria o problema da senha estar errada, tá? Então agora vamos lá, desabilitar o nosso PPPoE Client na empresa e vamos habilitar novamente. Olha só, novamente não temos ali o R de running, ou seja, conectado. Vamos no log, agora no log da empresa, né? Então a gente consegue ver no log, ó, que ele fala que a autenticação falhou. Poxa, beleza. Então você já tem o norte do que está acontecendo. Eu coloquei um login e senha no meu roteador MikroTik no PPPoE, que não é o que o provedor espera lá do outro lado. E aí, basta então eu fazer esse ajuste de login e senha. Por exemplo aqui, vamos ver se eu descobrir a senha. Oh, conectou, olha lá. Show de bola. Então, agora sim conectou e vimos que então o caso era problema de senha, falha de autenticação. Como seria lá no provedor se fosse MikroTik também? Ele mostra um log ali de vermelho, ó, a linha de vermelho falando que o usuário vivo, a autenticação falhou, tá? Uma pergunta aqui que veio é, Léo, por que alguns provedores deixariam apenas o PAP? Uma das possíveis razões seria para que ele possa ver no log, tá, qual é o usuário e senha que o cliente colocou no roteador. E aí ele consegue alterar no cadastro do provedor, ok? Bom, então eu vou desabilitar aqui novamente, porque agora a gente vai simular uma outra situação, agora situações mais raras, né? Situações mais raras, mas são possíveis, tá? São possíveis, não vou dizer que não vai acontecer em lugar nenhum. Então, lá no provedor, que está aqui à nossa esquerda, nós temos aqui uma opção que é o seguinte, ó, aceita
serviço em branco, ó. Ele vem por default marcado. Mas digamos que quem configurou o roteador MikroTik lá no provedor, ele não sabia, e ele falou, não vou aceitar nada em branco, peraí, então deixa eu desmarcar. Ok, então desmarquei essa opção, e aí o meu cliente, ou seja, a empresa, vai tentar conectar no PPPoE agora. E olha só, não conectou. Meu Deus, estava conectando até agora mesmo. Então, primeiramente, vamos olhar o log no lado da empresa. Se tem alguma informação para a gente. Olha só, ele fala inicializando, conectando, mas não passa disso. Não traz nenhuma outra informação. Léo, e se a gente habilitar o log debug? Bora lá. O que seria log debug? Lá no MikroTik, quando a gente vem no menu System, Login, nós temos a opção aqui de falar o seguinte, ó, eu quero tudo que for PPoE, ok? E eu quero o tópico PPPoE, eu quero debug, eu quero o máximo de informação possível. Pronto, então marquei as duas opções aqui no log. Dessa forma, vamos dar uma olhada aqui se o log traz para a gente, ó, mais detalhes. Ó. Então ele trouxe mais detalhes, tá vendo? Ó? Ele fez ali um PAD, que é o Discovery Initialization, procurando um servidor PPPoE, tá? E aí ele fez PAD, mas não fechou. Ele não deu sequência ali na conexão, tá? Ele só trouxe ali BCP fechado, IPCP fechado, né? Ele terminou, ok? Voltou para o estado inicial, tá? Então, service name, ó, em branco, quando eu fui enviar o pedido de conexão, conhecido aqui como PAD, né? Vamos chamar assim. Significa que, já que o provedor desmarcou a opção aceitar serviço em branco, desculpa, essa aqui, ó, já que ele desmarcou essa opção aqui, me obriga, eu como cliente, desse meu lado, vir aqui colocar o service name, o nome que ele cadastrou lá no roteador dele. Ele poderia, lá no roteador dele, ter colocado o nome do provedor. Vamos dar um exemplo aqui, Vivo, tá? Então ele me obriga, no campo service name, preencher exatamente esse nome. Então vou colocar aqui, ó, Vivo. Ok, ó, na hora, quando eu dei Enter, Running, conectado. Léo, essa aí foi fácil. Pô, não vou dizer que foi fácil ou que foi difícil, porque depende de quem está enfrentando esse problema no dia a dia, naquela situação que do nada, tipo assim, Léo, tudo estava conectando, do nada parou de conectar. Vamos olhar o log no lado do provedor. No lado do provedor, ele também não trouxe para gente mais informações, tá? Você viu que não acusou dizendo, olha, não aceitei a conexão porque o cliente enviou o serviço em branco, tá? Então esse tipo de problemas são dos que às vezes acaba dificultando o diagnóstico, porque a pessoa olha no log, não tem nada e aí fica perdida, apanhando ali, tá? Bom, uma pergunta seria, é uma boa prática desmarcar essa opção? Olha, eu não acho que faz sentido, tá? A não ser que o provedor quisesse segmentar os clientes, separar os clientes, talvez pessoa jurídica de pessoa física, e ele obrigue com que o cliente se identifique ali no campo service, colocando um nome, e aí você separando em servidores diferentes. Então, eu vou marcar aqui novamente essa opção. Outra opção que poderia acontecer, tá? Seria o seguinte, vamos testar aqui uma outra possibilidade, ó. Tirei lá, né, o service, ó, agora consigo conectar normalmente. Se eu preencher esse campo aqui, Léo, ACName, faz com que eu me desconecte e não conecte mais? Vamos testar. Vamos colocar aqui, ó, teste. Ó, desconectou e agora não conecta mais. Porque o campo ACName ali, eu deixei com um valor, com uma informação que não coincidiu com o que tem lá no provedor. E aí? É uma pergunta para quem está aqui comigo agora. Manda aqui no chat ou na descrição aqui da aula, nos comentários da aula. Você sabe o que quer dizer esse ACName? Manda aí, quero ver você comentar. Sabe o que seria essa opção? Para que ela serve? E aí?
Então, bora aí desvendar, né? Aqui, ó, o ACNAME nada mais é do que o System Identity. Então aqui eu tenho o nome provedor. Se eu pegar exatamente o nome que tá ali e cadastrar aqui, ó, e der OK, olha só, conecta na hora, tá? Então, esse campo ACNAME seria eu exatamente saber qual que é o host, o nome do equipamento que está lá no provedor e cadastrar nesse campo aqui. Para que serve isso? Também para você dizer qual roteador, qual servidor em específico você quer se conectar, você vai se conectar. É uma forma de segmentar também, tá? Não é muito comum de se utilizar, mas é possível. Você pode, talvez no Brasil aí rodando, encontrar algum provedor que está usando esse recurso. Ou não. Brincadeira. Pode ser que você encontre alguém sim utilizando esse recurso. Então, quando eu deixo em branco, eu não estou especificando em qual servidor do provedor eu desejo me conectar. E aí ele se conecta no primeiro que responder. Então, já que eu não tenho nem o service name preenchido e nem o ACNAME, ele se conecta no primeiro servidor que responder. Tem uma pergunta que eu quero ver você mandar aí no chat também. Tem como descobrir qual é o nome do roteador do provedor? Bom, em alguns casos sim, não vou dizer em todos. Eu vou pegar aqui um caso real. O que vocês acham? Mostra ou não mostra um caso real aqui? Mostra ou não mostra um caso real mesmo, real, né? Então, olha só. Esse aqui é um roteador, tá? Em produção, não é de laboratório. E aí, quando eu venho aqui, por exemplo, em PPP, eu consigo aqui no PPP da Blink, olha só, no status, tá? Não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças. Ele mostra aqui que é possível, assim, ó, saber o nome do equipamento deles, ó. BNG PDO NE 8K, tá vendo? É o nome do host, do dispositivo lá do provedor. É claro que no meu caso aqui no dial out, eu não coloquei o ACNAME. Mas se eu quisesse, eu poderia copiar isso aqui, tá? Copiar, vir aqui e colar. Faz algum sentido? Bom, para mim, como cliente, não. Não fazem um sentido, porque se eles mudarem esse nome lá no provedor, o que vai acontecer? Eu vou parar de autenticar, beleza? Assim como o service eu também não estou definindo. Léo, eu vi aqui que você também deixou o PAP marcado. Não seria uma falha de segurança? Bom, entenda que a comunicação entre o provedor, né, e a minha casa é uma fibra ótica. Eles utilizam uma técnica lá que é literalmente ter uma OLT, um hardware, e que depende de ter na minha casa uma ONU ou ONT. E aí, se alguém no meio desse caminho tentar interceptar a fibra, não é algo simples, que ele possa simplesmente descascar a fibra, colocar um jacaré, digamos assim, igual na época da telefonia, né? Que o cara pegava 2 jacarezinhos ali e botava lá e já conseguia ficar escutando a ligação ou até mesmo fazer a ligação. Não é a mesma coisa em fibra, não tem como, cara, é complicado. Não vou dizer que é impossível, porque obviamente vai que alguém desvende uma falha aí de segurança, explore essa falha de segurança, mas é muito difícil conseguir isso. Então, por isso, desmarcar ou marcar essa opção para PPPoE não faz nenhuma diferença. Vamos fechar aqui no X, o equipamento está em produção. Bom, nós já vimos aqui algumas possibilidades que poderia levar o PPPoE não se conectar. Nós vimos aqui, por exemplo, né, o fato do service name ele não aceitar em branco. Vimos aqui no lado tanto do provedor, lá do cliente, tá? Léo, MTU poderia me impedir de conectar? Não, se eu colocar aqui MTU 1480, 1480, isso no lado do provedor. Ok. Aí eu vou derrubar a conexão e mandar conectar novamente. Fechou. Atual MTU 1480. Se eu vier aqui no meu lado, eu como cliente, colocar MTU 1500, 1500. Transmissão e recepção 1500. Ele ainda vai continuar fechando o MTU em 1480. Porque ele vai fechar pelo menor, que é o lado especificado lá no provedor.
E se no provedor for 1492? A maior parte dos casos é o que o provedor faz, tá? Eles contam 8 bytes do PPPoE, mas não seria necessário, porque esses 8 bytes seriam utilizados no cabeçalho de L2 MTU. Então você poderia ter o MTU em 1500, mais 8, tá? Do PPPoE. Se estiver usando VLAN, mais 4. E aí, obviamente, se o seu hardware suporta um L2 MTU maior, não tem nenhum problema com isso. Se não especifica, que é o caso, ele não especificou. Se eu venho aqui e coloco 1500 do OK, vai fechar pelo menor. Ó, desabilito, habilito novamente, 1492. Fecha pelo menor. Porque já que ele não sabe qual é o máximo que tem lá no provedor, bora fechar em 1492, descontar os 8 do PPPoE. Mas existe uma RFC, vamos pegar até aqui para vocês verem, RFC PPPoE 1500 MTU. Fazendo uma pesquisa simples aqui, ó, no Google, tá? Coloquei lá RFC PPPoE 1500 de MTU. E aí você vai ver que existe, tá? Uma RFC para exatamente tratar esse assunto, que eu posso sim usar aí um PPPoE com 1500 de MTU. Estou dizendo isso porque talvez poderia alguém dizer assim, mas usar 1500 de MTU não existe nem RFC para isso. Existe, tá? Você pode pesquisar aí com calma que você vai ver de fato que poderia sim ser utilizado, ok? Bom, então no meu caso, lá no provedor não configurou, no meu lado eu configurei. Então ele fechou 1492, fecha pelo menor, descontando 8 bytes ali. E se eu colocasse 1500 no provedor? 1500 em ambos os lados. Desconecto, conecto novamente e agora veja só, atual MTU 1500. Se ele não suportasse, ele iria fechar em menor. Houve uma negociação e percebeu-se que não dá para fechar em 1500. Mas não, você viu que ele fechou em 1500. Ele só não tinha fechado 1500 antes, porque o provedor não tinha definido essa informação. E aí ele fecha, obviamente, pelo que ele acha assim, vamos descontar 8 bytes para evitar fragmentação, evitar problema, beleza? Então o MTU, ele não impede ali a conexão do PPPoE, isso considerando os valores padrões que a gente vai encontrar aí, 1480, 1492, tá? Entre outros, beleza? Bom, o que mais poderia... esse host unique, tá? Se eu preencher algum valor ali, preenchi um valor, não muda nada, tá? Honestamente falando para você, eu não sei essa opção aqui, eu não lembro, já olhei uma vez, mas eu não lembro aqui o que ele quer nessa versão mais recente dizer com relação a isso. Mas para isso, toda vez que você encontrar algo que nem mesmo o instrutor sabe, bora lá para a wiki, né? Então você vem aqui na wiki da MikroTik, você pode pesquisar o termo PPPoE, tá? Dentro de PPPoE, você vai dar um Ctrl F e colocar lá o unique, né? Que tá ali aquela opção, não. Host unique, né? Então a gente vem aqui, host, Ctrl F, host unique. Rápido aqui, não achou não? Vou tirar a palavra host. Bom, talvez tenha até relação com essa palavra aqui, né? Onde ele fala aqui sobre exclusivamente. Mas vamos ver se tem alguma outra referência. Talvez fosse isso, mas pelo menos aqui dentro da wiki, rápido, ele não trouxe para nós essa informação, A CNAME, a wiki também, ele não tem ainda essa informação. Se alguém souber, coloca aí já nos comentários também. Seria legal, é uma forma de você estar aí propagando conhecimento, beleza? Mas nós vimos que preencher qualquer coisa aqui, né? Ele já não aceita letras, somente números. Ele não vai impedir de conectarmos ou desconectarmos, beleza? Deixa eu só apagar aqui, aplicar, beleza. Aí ele conecta novamente, beleza? Bom, o que mais poderia testarmos aqui para gerar essa não conexão? Se lá no provedor não tiver configurado um PPPoE Server, consequentemente, eu não conecto. E aí nós temos aqui o PPPoE Scan.
Quando eu dou um Start numa interface do roteador, ele vai ver se encontra do outro lado algum serviço PPP-UI. Quando eu habilito lá o servidor, olha só, ele encontrou. Ele trouxe o service, o ACName, tá? Então, se eu desabilito o lado do provedor, aí aqui, consequentemente, aqui ele não encontra nada. Então, para isso serve essa ferramenta PPP-UE Scan. Você especifica uma interface, né? Dá um Start. Se ele encontrar algum servidor PPP-UE do outro lado, e como é que ele faz isso? Ele vai fazer o envio do PAD, né, o Discovery Initialization, e aguardar uma resposta. Aí quando tem a resposta, ele vai lá e coloca. Ele falou, opa, achei aqui um servidor respondeu, tá? Bom, galera, poderia talvez, Léo, estar numa VLAN o PPP-UE e o meu lado PPP Client também depender de colocar uma VLAN? Não é comum, mas é possível, tá? Vamos testar? Então seria o seguinte, eu venho aqui no menu Interfaces, e aí o provedor, ele tem lá uma VLAN, vamos criar aqui a VLAN, a VLAN 100, o ID da VLAN é 100, e na interface onde está o cliente, Ether 4, ok. E aí o PPP-UE, ele foi lá e colocou, na verdade, na VLAN, e não na interface física. Beleza, está habilitado. Eu, do meu lado, eu, Léo, cliente, contratei lá um link dedicado. Na documentação ele disse que eu precisava criar uma VLAN, eu não prestei atenção. E aí eu criei um PPP-UE Client direto na Ether 1. E ele também não vai conectar. Essa poderia ser uma outra, né, razão do PPP-UE não conectar. E agora, como é que eu resolvo? Bom, eu, do meu lado, como empresa, vou lá no menu Interfaces, VLAN, clico no mais. Vou criar a VLAN 100, exatamente o mesmo ID que o provedor me passou, só que agora na interface onde eu liguei esse provedor, que é a Ether 1. Ok. E o meu PPP-UE Client, em vez de ser na Ether 1, eu tenho que especificar a VLAN. Quando eu der OK, olha só, agora sim conectou. Então também é uma outra possibilidade, e aí eu vou te dizer, eu literalmente agora matei aqui na minha mente todas as possibilidades de problemas de conexão com o PPP-UE. Nós já vimos ali a questão do login tá errado, vimos ACName, Service Name, vimos ali não aceitar serviço em branco, vimos agora com VLAN. E se você sabe de alguma outra possível razão do PPP-UE Client no MikroTik não conectar e que eu não tenha dito aqui na live, coloca aqui nos comentários para que a galera também possa consultar. Aproveito para comentar que eu tenho uma comunidade, a Six Core Black, uma plataforma para você estudar sobre MikroTik e redes do zero até tópicos mais avançados. Se você quiser saber um pouco mais, o meu WhatsApp, eu vou ter que colocar aqui para você, ó. Meu WhatsApp, para que você possa chamar aqui eu e o meu time, é o seguinte, ó, DDD 31 97153 4214. Eu vou colocar aqui também na descrição da aula o nosso contato aí de WhatsApp, para que você possa, caso tenha alguma dúvida sobre a nossa plataforma, sobre os nossos treinamentos que fazemos ao longo das viagens aí pelo Brasil, manda um WhatsApp aqui, manda um alô e dê também pelo WhatsApp ali sugestões de temas para outras aulas, tá certo? Galera, espero que tenham gostado. Eu sei que é um tema rápido, ligeiro e rasteiro, mas que ajuda demais para quem está implantando MikroTik no dia a dia e tem essa dificuldade. Um abraço, fique com Deus e eu te vejo aí na próxima aula.